Gente, boa noite. Vou falar um pouco. Eu tô com um problema aqui na garganta, tá conversando com os colegas aqui. Então eu tô meio preocupado com a minha garganta. Então vamos lá. Então a aula de hoje é a nossa oitava. Então nós iremos abordar o que? Movimentos intermitentes de um mecanismo, inversão, condição de Grashof e transmissão por engrenagem. Então esses são os pontos de pauta para a aula de hoje. Então vamos lá. O que acontece? O que é um movimento intermitente? O que vocês entendem? Movimento intermitente é aquele movimento que é como se fosse não é constante. Começa, para, começa, para, começa, para. Então vamos lá. Olha aí, vamos ver o que ele fala aqui no livro. Ó, é uma sequência de movimentos e tempos de espera. Ok? Então vamos lá. Por exemplo, eu tenho uma câmera com um seguidor. O que vai acontecer? Essa câmera ela vai girar 360 graus. Quando ela gira, ela vai encaixar aqui, ó, nesse seguidor. Então ela vai aplicar uma carga, um impulso. Então o que acontece? Qual é a consequência desse impulso aplicado? Essa câmera seguidora ela vai se deslocar, não é isso? Então vai ter esse movimento dela. Ele vai ter esse movimento. Ele vai. Aí o que vai acontecer? Concorda comigo que ele vai, depois ele volta e fica no mesmo local? Ele vai ficar. Nesse intervalo de tempo que ele vai e volta, ele vai ficar parado. E é o intervalo de tempo que é a câmera seguidora, ela vai girar. Porque ela vai fazer todo esse trajeto aqui, ó. Quando ela girar, esse seguidor está parado. Então ele vai aplicar uma carga e vai ficar nesse movimento oscilatório sempre. Então esse movimento é um movimento intermitente. Pegaram? Beleza. Aí ele continua aqui, ó. E esse tempo que ele fica parado esperando ela bater de novo, a câmera encostar de novo no seguidor, é conhecido como tempo de espera. Tempo de espera é um período no qual ela de saída se mantém em estado estacionário, nesse caso parado até ela esperar ela bater de novo. Enquanto ela de entrada, que é a câmera, continua se movendo. Então, novamente, o que vai acontecer? O seguidor está parado aqui, ó. A câmera ela vai girar e vai aplicar uma carga, um impulso. O que vai acontecer com o seguidor? Ele vai tender a se deslocar para cá, para a direita, não é isso? E depois ele vai voltar. Aí ele vai ficar parado de novo. E é o tempo que a câmera gira novamente. Girou e vai aplicar uma carga de novo. Aí ele vai fazer esse movimento. Ok? Então ele vai ficar assim, ó. Voltou e vai ficar parado. Até a câmera bater de novo. Aí ele dá esse intervalo de tempo que esse seguidor espera a câmera aplicar essa carga nele, nós chamamos de tempos de espera. Aí a representação em mecanismo, eu posso representar por esse elo equivalente aqui, ó, a mesma coisa. Então é elo equivalente. Ok? E existem vários exemplos de movimentos intermitentes. Posso passar aí? Por exemplo, eu tenho essa situação. Essa é uma roda de Genebra. O que vai acontecer aqui? Ó? Eu tenho esse arco que ele vai aplicar, ele vai girar. Ele está girando. Quando eu encaixar aqui nessa roda, quando ele fizer esse encaixe, ela aqui inicialmente ela está parada e ele está girando. Quando ela encaixar, o que vai acontecer no momento 2? A velocidade já vai ser diferente de zero. Aí ela gira. Ele está girando. Depois desencaixa. Aí ela volta a ficar o quê? Parada. A roda de Genebra. Aí depois encaixa de novo. Aí ela vai ter uma velocidade diferente de zero. Marcos, eu estou com dúvida, eu preciso ver. Por exemplo, aqui, ó.
Parada, girou. Parada, girou. Ok? Ó. Ok? O elo de entrada, que é esse elemento 1, ele continua sempre girando. O elo de saída, que é o elemento 2, ele está o quê? Em um movimento intermitente. Então, isso é o que é o próprio movimento intermitente do mecanismo. Outro exemplo. Beleza, aqui vai acontecer a mesma coisa. Eu tenho essa catraca, essa roda dentada. Quando ela encaixar aqui nesse movimento de saída, nesse sistema, essa lingueta de condução de saída, ela só vai se movimentar quando encaixar o dente. Aí vai ter o próprio movimento de saída. Ó, o que a gente tem que entender? Que o movimento de entrada, a entrada é o quê? O movimento é o quê? Constante, né? Movimento constante. Ao passo que a de saída é o quê? Intermitente. Vai acontecer a mesma coisa. Por exemplo, aqui ó. Já aconteceu. Aqui ó. Ó. Observa. Observa. Vai ficar sempre acontecendo a mesma coisa. Só vai se movimentar quando ela tocar. Sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Beleza? Anota esse conceito aqui que eu vou cobrar na prova. Movimento intermitente. Então bate uma foto aí. Não sei não, acho que não, por causa dessa situação aí, né? Eu vou esperar sair a definição aí, vamos ver. Eu não posso nem falar isso gravando, mas eu vou esperar sair a definição aí dessa situação. Ah, Kami é isso aqui, pô. Kami é isso aqui, ó. Você já viu um motor? Motor de combustão, cabeçalho de motor? Eu tenho lá, não tem as. Deixa eu pensar aqui. Não tem o cabeçal, o comando de válvula? O comando de válvula tem essas câmeras aqui, ó. Que elas que aplicam uma carga para as válvulas abrir e fechar. É um elemento de transmissão. Elemento de transmissão. Vamos lá. Esse exemplo aqui, ó, é a mesma coisa. Eu vou ter a manivela que ela vai girar. E quando ela girar, ela vai girando aqui, ó. Quando ela encaixar aqui, ó,
esse cara vai o quê? Deslocar. Enquanto ele desloca, beleza, girou, ela vai girar até aqui, ó. Aí ele vai se deslocar. Aí depois vai desencaixar. Aí ele gira de novo enquanto essa aqui tá parada. Por exemplo, aqui, ó. Ó. Viu? Ok? Tá claro. Então o movimento de entrada é o quê? Constante. O movimento de saída é o quê? Intermitente. Então esse é o movimento intermitente que eu acabei de falar pra vocês. Eu vou cobrar isso em prova, tá? Roda de Genebra, lingueta de condução. Beleza. Vai anotar aí alguma coisa? Tá de boa, então. Inversão. O que é inversão? Alterar o elo fixo. É simplesmente alterar o elo fixo. Vamos lá. É o que ele fala aqui, ó. Uma inversão é criada quando se aterra um elo diferente em determinada cadeia cinemática. O que está acontecendo aqui, ó? Aqui, ó. Eu tenho um elo fixo, beleza? Aí esse mecanismo ele vai se deslocar aqui nessa direção. Na medida que se desloca, esses dois elos aqui eles vão girar em torno de quem? Desse elo fixo, ok? Se eu altero o elo fixo, para cá, já vai formar esse movimento aqui, ó. Então a inversão nada mais é do que aterrar um elo diferente, ok? Para poder provocar um outro movimento com a mesma estrutura e assim por diante. Aterra esse elo, aí vai fazer esse movimento de descida e subida, e esses dois elos aqui, ó, principalmente esse elo aqui, ó, ele vai girar em torno do elo fixo. Então o nome disso é inversão. Por que é importante isso? Projeto de máquina, né? Para não gastar muito, ok? Uma inversão é criada quando se aterra um elo diferente em determinada cadeia cinemática. Então existem várias inversões. Tranquila a aula de hoje, bem tranquila mesmo. Tranquilaço. Anota aí que isso aqui é importante, que eu vou cobrar isso por prova com vocês. Opa. Vou botar no mudo aqui.
Eu alterei agora para o elo 3 aqui, ó, o elo fixo. Aí ele vai ter esse movimento de translação, subindo e descendo. Esse elo 2 ele vai girar em torno desse elo 3. Então inversão é isso, é só trocar o elo fixo. Aí ele chama de ver. Aí o mecanismo ele pode ter vários tipos de inversão, ok? Aí ele fala, existem tantas inversões quanto o número de elos existentes no mecanismo. Quantos elos nós temos aí? 4, né? Então teremos 4 inversões. Oi? Número de inversões. Já anotaram? Beleza. Importante isso aí. Vamos lá. Condição de Grashof. O que ela fala, essa condição? É a relação que prevê a rotação dos elos em quatro barras. Vamos lá. Aí que ele fala assim, ó. A simplicidade é uma das marcas de um bom projeto. A menor quantidade de peças que podem realizar um trabalho geralmente fornece a solução mais barata. Ok, economia, né? Além disso, o mecanismo de 4 barras deve estar entre as primeiras soluções para os problemas de controle de movimento a serem investigados. Ok. A condição de Grashof é uma relação muito simples, que prevê a condição de rotação ou rotatividade de inversões do mecanismo de 4 barras, com base apenas nos comprimentos dos elos. É aquilo que nós acabamos de ver. Eu boto 4 elos. 4 elos. Aí quantas inversões eu vou poder fazer? Aí vai cair numa equação aí, que vai dar mecanismo de classe 1, classe 2 e classe 3, de acordo com o número de inversões e o número de barras que o sistema tem. Aí anota esse conceito aqui, ó. Ó, prever a condição de rotação ou rotatividade das inversões de mecanismo de 4 barras. É só isso que é importante.
Já? Ah, tá anotando, né? Então o que acontece? Ó? Primeira condição. Ó. Que é a condição de Grashof? Vamos lá. Ó, eu tenho 4 barras. É um mecanismo de 4 barras. Onde esse S, anota aí, é o elo menor desse mecanismo. O L é o elo maior. E o P e Q são os dois remanescentes. Então aqui eu tenho o menor. Aqui eu terei o maior. Aqui esse é o maior. O verde é o maior. E os outros dois, elas são os outros elos remanescentes. Aí que ele fala, essa condição de Grashof, ele fala aqui, ó, ela me dá a condição de que pelo menos um dos elos é capaz de fazer o que? Uma volta completa em torno do elo de referência. Se eu fizer várias inversões, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o elo 1, que é o fixo. Eu tenho o elo 2, que é o fixo. Tenho o elo 3, que é o fixo. Tenho o elo 4, que é o fixo. Se eu fizer várias inversões, mudar os elos, o que eu vou os elos fixos? Eu vou conseguir que pelo menos um elo é capaz de que fazer uma volta completa no mecanismo, ok? Então escolho o elo fixo. Escolhi o elo fixo, por exemplo, esse aqui, ó. Esse aqui é o elo fixo. Escolho o elo fixo, que é esse aqui. Vamos supor que esse seja o fixo. Se satisfazer essa equação, pelo menos um desses elos vai dar uma volta o quê? Completa. E o que é o S? É o elo menor. O que é o L? É o elo maior. E os outros dois são os remanescentes. Beleza? Se a soma do menor com o maior for menor ou igual à soma dos remanescentes, pelo menos um elo vai dar a volta completa em relação ao fixo. Pegaram? Vamos lá. O que acontece? Ó? Vamos lá. Anota aí essa coisa que a gente vai para os exemplos. Anota aí. Um exemplo é melhor.
com exemplo é melhor. Anota essa fórmula. Anota isso aqui, ó. S, elo menor, L maior, os outros são os remanescentes. Aí o que a condição me diz? Que pelo menos um elo é capaz de fazer uma volta completa em torno da referência e satisfazer essa equação. Aí eu vou mostrar para vocês exemplos, para vocês verem que é bem tranquilo. É o de baixo. Isso, que é o de baixo. Bora? Vamos lá, agora eu vou mostrar exemplos, que fica melhor com exemplos. Ó, primeiro exemplo. Ó. Quando a soma do elo menor com o elo maior, quem é o elo menor aqui? É o S. Quem é o elo maior? É o L. Quando a soma do elo menor com o maior for menor do que os remanescentes, o que vai acontecer? Esse aqui é o elo fixo. Vai acontecer, nós chamamos esse mecanismo de 4 barras, mecanismo de classe 1, onde esse elo menor ele vai realizar uma revolução completa, ok? Quando a soma do elo menor, que nós chamamos de S, com o elo maior, que é L, for menor do que a soma dos elos remanescentes, o que vai acontecer? O elo menor ele vai realizar uma revolução completa. Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês. Isso para o mecanismo de 4 barras. Que se trata o mecanismo da condição de Grashof. Vou deixar o vídeo rodando aí para você ver.
vamos para o elo 2. O elo 2 não. A equação 2. Eu vou pular para essa aqui, ó. Depois a gente volta para aquela terceira. Vou para a classe 3, depois eu vou para a classe 2, que fica melhor. Quando a soma do elo menor, com o elo maior for igual aos elos remanescentes, o que vai acontecer em relação ao elo fixo? O que vai acontecer? Duas revoluções completas, não é isso? Então, tanto o elo esses dois elos aqui, ó, os elos remanescentes, eles vão girar em torno do eixo fixo aqui, ó. Aí ele vai voltar, porque a 2 é quando é maior. É maior. Então, vamos voltar aqui para ficar logo didático, então, aqui para ficar melhor. Ó. Vamos lá, classe 2. Se essa equação for falsa, o que é quando ela for falsa? Quando ela não for menor ou igual, ela seja o quê? Maior. No caso, a barra menor e a barra maior, a soma será maior do que as remanescentes. Aí que ele fala, nessa situação não é uma condição de Grashof. Ele fala, nenhum elo será capaz de girar totalmente em torno do elo de referência. Primeira situação, eu tenho a primeira situação aqui, ó. O elo fixo está aqui, ó. Comprimento equivalente do elo fixo, mesmo que não tenha nenhum aqui. Aí eu mudei a referência, fiz uma inversão. 2. Também não faz um giro completo. Eu fiz outra inversão aqui, troquei o elo equivalente fixo. Troquei o elo equivalente fixo. Observe, ó, antes que alguém pergunte para mim. Mesmo que tenha 3 barras aqui, ó, aqui tem um elo equivalente, porque é como se fosse fixo, está fixo dos dois lados, é como se fosse uma barra fixa, a representação, ok? Um elo fixo. Aí se eu giro, eu troco as referências, eu trazendo ele para cá, ó, fiz a primeira inversão, eu faço a outra inversão e a outra inversão, o que vai acontecer? Ninguém vai dar uma volta completa. Nesse caso, é um mecanismo de classe 2. Por quê? Porque ele não faz movimento completo, não faz uma revolução completa. Então é de classe 2. Marcos, essa condição de Grashof serve quando? Só para mecanismo de quantas barras? 4. Ok? O 3, que essa situação aqui é um elo equivalente. Tá bom? Aí o livro coloca vários exemplos aí. Nesse caso é a classe 2. Ok? Na classe 3 foi quando eu já queria mostrar já a revolução completa. Anota aí. Eu ia pular para a terceira, porque para a gente ver as rotações e depois eu ia mostrar o que não rota, mas tá na mesma. Classe 1, classe 2 e classe 3. Não gira. Exatamente. Não satisfaz aquela condição de Grashof. Qual é a condição de Grashof que você anotou aí? É quando um elo ele faz o giro completo em relação ao fixo, não é isso? Nesse caso, mesmo que estou fazendo várias inversões, ou seja, trocando o elo fixo, não faz o giro completo.
ok? Nenhuma das inversões realizada, não faz nenhum giro completo. Aí nesse caso é o mecanismo de classe 2. Ok? Agora o de mecanismo de classe 3. Nesse caso, tá, exemplos. Falta colocar o exemplo aqui, ó. Ó, vamos lá, vamos girar aqui, ó. Ó, observa. Aí depois ele botou até a inversão, hein? Bem legal aqui, ó. Ó, primeira situação. A soma deu maior. Ninguém tá girando em torno do eixo fixo aqui, ó. Ninguém tá girando. Inversion 2. Aí ele trocou. Ele fez a primeira inversão, trocou o elo fixo. Ninguém tá girando. Aí ele vai fazer mais uma inversão aqui, ó. Ele vai realizar mais uma inversão. Inversion 3. Realizou mais uma inversão. Ninguém girou em relação ao eixo, ao elo fixo. Não tem uma volta completa. Aí ele vai realizar outra inversão. Bora, meu filho. Esse vídeo tá demorando aí. Inversion 4. Ó, realizou, colocou o elo fixo aqui, ó. Não realizou uma volta completa. Porque a soma do elo maior com menor é maior do que os remanescentes. Show? Essa é a condição 2. Quando é maior. Agora vamos para a condição 3, ou seja, de classe 3. Deixa eu ver se acho que tem mais um vídeo aqui. Só para rodar na GIF mesmo. Só para rodar. Beleza? Então é isso. Mais um vídeo aqui. Mesma coisa. Vamos lá. Agora, quando eu pulei já para a classe 3 que eu queria, o que acontece? Vamos lá. Quem é o meu elo fixo aqui? É esse aqui, ó. Quando o comprimento do elo menor, a soma do comprimento do elo menor com o elo maior for igual aos remanescentes, o que vai acontecer? Os dois elos remanescentes aqui, ó, esses dois elos remanescentes, esse e esse aqui, ó, eles vão dar uma volta aqui completa, os dois. Então vão ter duas voltas. Vamos ver a GIF aqui para ficar melhor. Vamos lá. Olha aqui. Olha bem, vou deixar vocês olharem bem o vídeo. Ele é autoexplicativo. Se eu mudar o elo fixo, ele vai continuar o mesmo movimento. E dois movimentos de rotação em torno do eixo fixo. Essa é a condição de classe 3. Bem tranquilo isso aqui é. Essa parte é mais tranquila até nós começarmos
teoricamente, eu acredito, a parte cinemática que vai ser semana que vem, talvez, dependendo. Não sei. Beleza? Anota aí, anotaram aí que isso aqui eu vou botar em prova, isso aí. É a parte mais tranquila por enquanto, ok? Exatamente. Exatamente. Vão ter dois giros, vão ter dois elos que vão fazer essa volta completa. Ok? O que eu vou pedir na prova? Só para vocês representarem. Aí vocês podem fazer esse mesmo desenho que está aqui. Observe que a única coisa que ele observa nessa condição, ele não observa tipo de material, peso, nada, só a questão do comprimento, só o comprimento, a única propriedade geométrica, comprimento. Para o mecanismo de 4 barras. Aí o resuminho, tá desenhando, né? Olha aqui, ó. Exemplos aqui, eu acho que eu tenho mais outro exemplo. E aqui tem um resumo, ó. Aqui tem um resumo. Esse aqui é o resumo. Para a classe A, vai ter uma manivela e o outro eixo vai ficar oscilando. Enquanto um gira completo, o outro fica como? Oscilando. Quando for maior, mesmo que eu faça aqui, ó, o que vai acontecer aqui, ó? Vai acontecer movimentos assim, ó, em relação ao eixo fixo. Aqui eu vou desenhar. Aqui vou desenhar esse, vou desenhar. Aqui, ó, um vai girar completamente e o outro vai ter o quê? Uma meia volta. E quando for igual, aí tem que ser, quando for igual, ambos vão girar o quê? Completamente em torno do eixo fixado. Ok? Beleza. Como é que isso cai em provas de processo seletivo? Cai. Ó, engenheiro mecânico 2009, UFESA. Ó, como é que cai isso aqui, ó? Ó, o mecanismo de 4 barras com uma junta pinada pode ser do tipo Grashof. Aí ele dá a condição. Quando que o mecanismo de 4 barras pode ser condição de Grashof? Isso aí que ele está perguntando. Aí eu vou deixar vocês olharem aí e me dizer a resposta.
comprimento menor mais o comprimento maior tem que ser menor do que a soma dos comprimentos remanescentes. Essa aqui, ó, caiu no último concurso para professor aqui, 2018. Aqui dessa questão essa questão foi de infância, questão para professor que teve. Aqui, ó, qual é a letra? Do concurso 2018 daqui de fora. Eu acho que entrou aqui ó, qual é o gabarito? Letra. Bora rapidinho. Só isso. Aí ele dá até um conceito aqui, ó. A condição de Grashof é uma relação simples que prevê a condição de rotação ou rotatividade de inversões do mecanismo de 4 barras com apenas um comprimento de zero. Aí ele fala. Aí que eu tô vendo. Sendo S comprimento menor, o elo maior e o remanescente. Só isso. Agora tu lembrar disso, aí tem um problema, né? Beleza? Vamos lá. Agora eu vou iniciar um outro tópico da ementa de mecanismo, que é a parte de cinemática. Cinemática dos mecanismos. E eu vou trabalhar essa parte cinemática fazendo uma correlação com elementos de máquinas, para poder ficar um negócio um pouco mais visível, ok? E não fique algo assim que a gente venha imaginar bastante como é que vai se movimentar. Então vocês viram lá em elementos de máquina que as principais famílias dos elementos são essas aqui, né? Elementos de fixação, aí nesse caso elementos de fixação são fixação permanente ou não permanente, né? Os elementos de fixação permanente nós lembramos de quê? Rebitagem, né? Manual, mecanizada, né? E a soldagem, né, que é um processo termomecânico, né, onde precisa de adição de material por meio de calor, né, isso, onde vai realizar a coalescência dos dois materiais, onde vai acontecer o cordel de solda. Então são elementos de fixação. E não permanentes existem vários, né, que são o quê? Parafuso, arruela, que mais? Pino, contrapino, cavilha, que mais? Anel elástico, que mais? Tem muitos. Porca, que mais? Tem muito, tem muito. Enfim, prego. Enfim, existem vários, existe uma infinidade de elementos de fixação não permanente. Temos os elementos de apoio, que eu lembro de quê? Mancal, né? Mancal com rolamento, não é isso? Eixo. Nós temos também os elementos de transmissão, né? Que são aqueles que transmitem potência, né? Exemplos: polia, correia, engrenagem, corrente, o que mais? Tem muitos, lembra aí? Cabos, polias, o que mais? Correntes, né? O que mais? A chaveta é um elemento de fixação e de transmissão. É os dois. Porque ela fixa no rasgo e ela vai encaixar no outro elemento e vai transmitir o movimento entre o eixo e o outro elemento. E temos também os elementos de vedação, né, que são os O-rings, né, isso, que são os retentores de óleo. Existem várias, essas são as famílias, né? Pode ser que apareça outras classes aí, os elementos elásticos, tem outros elementos aí, mas no geral coloquei essas 4 famílias aí, já é muita coisa.
Então, em mecanismo, nós vamos trabalhar a cinemática desses elementos de máquina, ok? Então, vou fazer essa abordagem para vocês. Então, a primeira transmissão vai ser por engrenagem, né? Então, a engrenagem é um elemento de transmissão, né? Um elemento de máquina, que é uma roda. É uma roda com dente. Isso é a engrenagem. Só que esse dente ele pode ter diversos formatos, né? Pode ser um dente reto, pode ser um dente helicoidal, ok? Então existem diversas formas, né, de representação desse dente. Então, vocês estão vendo aqui um redutor de velocidade, onde é um corte, né, de um redutor de velocidade, e temos aqui engrenagens, dois eixos ligados por engrenagens, né? Aí a primeira pergunta que eu faço para os senhores é aonde começa o movimento? Se começa aqui, um, ou começa aqui o movimento? Vai de 1 para 2 ou de 2 para 1 o movimento? A única informação que eu estou dando é é o slide. É o slide. Eu não estou dando outra condição aí, não. O movimento vai de 1 para 2 ou de 2 para 1? 1 para 2. Por quê? Porque a engrenagem menor é conhecida como pinhão, não é isso? A engrenagem maior é conhecida como coroa. Então, todo movimento ele sai da engrenagem menor, que tem menor massa, consequentemente tem menor momento, como é que é? Momento de inércia, rotação, e ele vai transmitir o que mais? Vai transmitir melhor a velocidade. Então, o movimento aqui, ó, sai de 1, entra em contato com o diferencial, que é uma engrenagem intermediária, e por essa transmissão de movimento sai aonde? Aqui na coroa. Então essa engrenagem menor é conhecida como pinhão e essa engrenagem maior é conhecida como coroa. Então aqui vocês estão vendo, ó, tem um rastro de uma chaveta, que provavelmente deve ser o do motor, porque tu tem que passar o movimento, tem que sair do motor, do eixo do motor para o redutor. Não pode colocar a máquina direto do motor, porque a rotação é muito alta do motor. Então tem que passar por um redutor de velocidade. Se sai 1.800 lá, não pode sair com 1.800 lá a saída. Tem que passar por um redutor para diminuir essa rotação para poder sair com sei lá, 600 RPM, por operação de trabalho. Porque se for muito alta a rotação, vai ter muita vibração, pô. Então vai prejudicar o processo. É para isso que serve o redutor de velocidade. Aí o que acontece? Aí sai, ó, então a rotação vai de 1 para 2 o processo. Aí que é importante, né? Porque essas engrenagens elas precisam ter o mesmo dente, o mesmo módulo que é o tamanho do dente, para poder acontecer o engrenamento completo. Foi isso que vocês viram na disciplina. Só que a engrenagem, ela em contato direto, ela tende a concentrar muitas tensões, principalmente na crista e também no local de contato dos dentes. Aí é por isso, vocês que são da área aí, é importante que a lubrificação. Então, o óleo lubrificante com a viscosidade ideal tem que ser aplicado, e principalmente uma rota de lubrificação constante por meio de inspeções de rota para poder planejar uma troca, porque a viscosidade do óleo tem a viscosidade dela. Só que tanto contato, o que acontece com esse óleo? Ele afina, pô, porque variável, pressão e temperatura. Então ele vai afinar, vai perder propriedades do óleo, que é do fabricante. Aí tem que trocar, pô. Aí vocês, a galera da manutenção, tem que programar essa preventiva para poder não falhar o sistema aí, pô. Então é muito importante. Geralmente, o nível do óleo é visto por um canal que tem bem aqui atrás do redutor. Aí olha, aí nesse canal dá para ver a coloração do óleo de alguns redutores. Aí tem um ponto de referência da coloração. Aí só que isso aí enfim, vamos lá. Então basicamente é isso. Então entra em contato, aí observa aqui, ó, que eu tenho o eixo, vários rolamentos que são elementos de apoio aqui, qual é a função do rolamento? O rolamento ele serve para absorver carga, né? Tanto radial quanto axial. Então se vai vibrar muito,
Quem que vai amortizar essa vibração? É o rolamento. Então ele é um elemento que ele vai suportar essa carga, tanto na entrada quanto na saída. E o movimento da saída vai ser aonde? Aqui. E aqui que vai para o processo. Eu não sei o que vai estar aqui depois. Então a engrenagem ela é importantíssima. Marco, qual é o material da engrenagem? Depende da aplicação. Se for um redutor de velocidade, tem que ser uma engrenagem de aço liga. Tem que ser um aço que ele tenha resistência a altas temperaturas, resistência a... Como é o nome daquela propriedade? Resistência a alta temperatura eu esqueci. Ou a outra propriedade que está relacionada à resistência. Então, dependendo da aplicação, o ácido, essa engrenagem deve ser tratada termicamente. É todo um processo que os fabricantes mesmo eles fazem. Vamos lá. Então aqui, ó, tem aquele aqui, ó. Então, ó, tem vários elementos de transmissão aqui, ó. Tem a primeira árvore que transmite o movimento, ó, dessa engrenagem A, que é a menor, para a engrenagem B, outra árvore, e vai transmitindo o movimento, ó. Então aqui, ó, vocês estão vendo que são um conjunto de elos interligados aí. E juntas aí, interligadas, juntas, que é a restrição. Observa, aqui o dente da engrenagem, para ter um engrenamento, confere, eu tenho uma junta aqui, ó, uma junta geométrica, que vai provocar essa restrição geométrica para poder transmitir o contato, ok? Então, a crista aqui, ó, a própria raiz do dente é a própria junta aqui, ó, que é a restrição geométrica. Então é um conjunto de mecanismos aí. Aí o que acontece? Quais são as partes de uma engrenagem? Vamos lá. Elementos de marca. Tem um raso, eu tenho um dente, eu tenho um cubo, um vão ou raiz, ó. Raiz. O vão ou raiz. Aqui, ó, crista. E o dente completo da engrenagem. Ok? Essa roda dentada. Ok? Para que duas engrenagens elas tenham meu engrenamento, tá vendo essa altura aqui da cabeça? Qual é o nome dessa altura da cabeça? Vai que você... O nome dessa altura da cabeça é chamada de módulo. Módulo da engrenagem. Para que ocorra esse engrenamento, elas tem que ter o mesmo módulo. Onde que está junto? Aqui, ó, restrição geométrica. E aí, nesse ponto aí, ó, que acontece a concentração de tensão, nesse ponto tangencial onde elas se encontram. Aí vocês estudaram lá em elementos de máquina que existe uma relação de engrenamento, não é isso? Que está relacionado ao diâmetro, o tamanho dos dentes, não é isso? O que mais? Velocidade angular, não é isso? Módulo. Então tem uma relação de transmissão entre dois elementos de máquina que vocês estudaram numa disciplina aí algum tempo atrás. Como é que são os dentes numa engrenagem? Os dentes de uma engrenagem têm um... Que o telecurso ele é maravilhoso. Ele é muito bom, eu gosto muito dele. Eu amo o telecurso. perfil parecido com o dos nossos dentes. Veja aqui. Não saiu. Vamos ver, vai consultar. Eles têm... Como é que são os dentes numa engrenagem? Os dentes de uma engrenagem têm um perfil parecido com o dos nossos dentes. Veja aqui, eles têm uma raiz. Depois vem essa parte mais encorpada, que é o chamado pé. E essa seção em forma de trapézio é a chamada cabeça do dente. Certo, e a importância dos dentes numa engrenagem é porque eles engrenam, é isso? Exato. Esses dentes dessa engrenagem engrenam nos vãos da outra engrenagem e daí se dá o movimento. O movimento das engrenagens é, portanto, resultado de um trabalho em conjunto. E as engrenagens do mesmo conjunto podem ter tamanhos iguais ou diferentes.
Perfeito. Gente, então a gente vai finalizar aqui 1h07 de aula. Aula que vem, dependendo da situação, nós vamos começar a parte de cinemática, tá bom? Finalizar aqui.